Então, nesse caso aqui a gente está vendo um virabrequim em excelentes condições, então a gente sabe que vai poder trabalhar na medida que tiver numérica aí, sem preocupação com risco, defeito, mancha, alguma coisa assim. Então as deformações fora os riscos que acontecem normalmente são duas, tá? A primeira delas é chamada de ovalização, tá? Ovalização seria conhecido também como desvio de circularidade. Então, o que significa isso? Um virabrequim ou um colo, não só de virabrequim, tá, pessoal? Essas técnicas, esses parâmetros aqui, eles valem para todos os eixos, tá? Para comando de válvulas, para eixo intermediário e etc. Então, vai levar esse conhecimento para outros componentes também, tá? Então, basicamente, uma peça perfeita, você tem que medir, né? Qualquer peça, qualquer eixo, qualquer barra, haste de válvula, você tem que medir em dois sentidos, tá? Então, a gente mede no sentido A. Deixa eu afastar esse A aqui para a gente ter espaço para o B. Então a gente mede nesse sentido com o micrômetro e tem uma medida base. E aí a gente vira a peça a 90 graus, ou vira o micrômetro, a ferramenta a 90 graus, e a gente mede no sentido B, tá? Claro que uma peça, se tiver perfeitamente redonda, entre aspas, a forma técnica de se falar redonda é concêntrica, tá? Então se a peça estiver concêntrica, que é a situação perfeita, perfeitamente redonda, vamos dizer assim, quer dizer que a medida A vai ser idêntica à medida B. Então você pode e deve, claro, medir em mais sentidos, mas no mínimo em 2 pontos a 90 graus, porque se não fizer isso, a gente pode pegar, por exemplo, uma peça, que é a deformação que a gente quer detectar, que estaria aí, por exemplo, ovalizada, exagerando, porque claro que a gente está falando de centésimos aí, não dá para ver no olho, né? Então a gente está aqui exagerando o desenho, para que fique visível aí o efeito que a gente quer mostrar. Então a gente vai ver que a medida A, ela vai ser diferente, seja maior ou menor, vai depender do caso, da medida B, tá? Nesse sentido. Então, nesse caso, a peça está ovalizada ou excêntrica, né? Está com desvio de concentricidade ou de circularidade. Peça ovalizada é ruim. Ah, mas não pode nem um pouquinho, não existe pouquinho ou muito no manual técnico do motor, ele vai dar tolerância de ovalização. Alguns fabricantes aceitam 1 centésimo, outros nenhum, né, ou alguns milésimos. Então consultar o manual para ver a tolerância. Como é uma deformação, para qualquer motor, zero ovalização é sempre o ideal, um eixo perfeitamente concêntrico, né, ou circular. Por que ovaliza? Porque as forças aí que o motor sofre durante o trabalho, como os tempos aí são desiguais em relação à pressão, temperatura, aceleração dos componentes, né? O atrito muda, principalmente no caso do colo de biela e a inclinação da biela, isso causa deformações no desgaste da peça, no caso de uma peça usada. Quando a peça volta da retífica, ela foi retificada, quer dizer, corrigida, vai acertar o diâmetro e também tirar deformações. Se voltar da retífica com ovalização no eixo retificado ou conicidade, a gente vai ver, aí realmente isso mostra um problema no trabalho da retífica. Não foi bem feita a usinagem pelos motivos que forem, por folga na máquina, por erro do operador. Então é importante medir para ter certeza da qualidade do trabalho, tá? Então nesse caso aqui, a medida A estaria diferente da medida B. Então vamos supor que a gente mediu aqui, deu 56 milímetros e 77 centésimos, e aqui deu 53 milímetros e 79 centésimos. A gente teria 2 centésimos de ovalização, tá? Então a gente observa isso daí para ver se não está fora dos limites máximos e mínimos e da tolerância de ovalização também. A outra deformação básica de eixo que você tem que medir para detectar se existir é a conicidade. Conicidade é o chamado desvio de paralelismo. Também é importante. Devido aos motivos que a gente já citou, de forças desiguais e etc., na peça, um colo, né, de eixo, ou uma haste, ou uma barra, que estiver em situação perfeita, vai estar totalmente paralelo, né? Então a gente tem que medir o colo do virabrequim, os colos dos eixos, no mínimo em 2 pontos também lateralmente, tá? Então a gente tem uma medida A, nesse caso, por exemplo, e a medida B. Claro que se o eixo estiver perfeito, essas duas linhas aqui, elas vão ter sempre o paralelismo garantido. Então aqui a peça está paralela. Peça paralela é bom, significa que a medida A é idêntica à medida B. E claro que nos diâmetros corretos, né?
Uma peça que esteja cônica, como o nome diz, aqui exagerando novamente, porque são coisas centesimais, não dá para ver no olho nu, por isso que a gente usa os métodos de medição. Então aqui nesse caso a medida A vai ser claramente, né, a gente está vendo no desenho, e só vai poder ser detectado com medições finas, a peça aqui está cônica. Então a gente vê que o colo não está com as paredes paralelas, né? Assim como a ovalização, o risco disso aqui é que a folga vai ficar diferente. Aqui você está com muita folga e aqui você está com pouca folga, né? Ou vice-versa, e isso vai causar aí problemas no funcionamento do motor, tá? Peça cônica, a diferença entre as medidas é o valor de conicidade. Então nesse caso a medida A é diferente da medida B, tá? Então a gente percebe que para fazer uma medição completa, uma medição básica completa aí de eixos e de virabrequim, a gente tem que marcar, além dos diâmetros que a gente vai encontrar, diâmetro base em cada colo, a gente tem que marcar também as deformações. Então vamos fazer aqui abreviado, que a gente já sabe o que é, os valores encontrados de ovalização dos colos de biela, também de conicidade dos colos de biela. Então, por exemplo, medimos em um sentido, deu 47,76. No outro ponto deu 47,77. A gente anotou 47,76, se aqui deu maior, a gente marca mais um centésimo, por exemplo. E assim vai consultar as especificações para ver se está dentro ou fora de tolerância. No caso dos colos centrais, vamos abrir mais janelinhas para a mesma coisa. Vamos marcar também as ovalizações e as conicidades de cada um dos colos. Todos eles têm que ser medidos. Em alguns casos, no manual, você também vai ser exigido que você meça aí alguma flange, né, onde pode entrar uma engrenagem, onde pode ir o retentor, né, flange de volante, para detectar desgaste. Então, essas que a gente está falando são as medições básicas mínimas que você vai ter que fazer em qualquer motor, que é no mínimo medir os colos de biela e centrais.